tão simples como o brilho da água da fonte na luz da manhã. Simples, é tão simples como o cheiro da flor do jasmim, da folha de hortelã. Simples tal qual um sorriso infantil, simples tal qual cor de rosa ou anil, simples do jeito de um raio de sol, simples como cantar um roxinol pra você e pra mim. Simples, é tão simples como o som das campinas ao vento na tarde que dança. Simples, é tão simples como o ar, como o mar, como um horizonte de esperança. Simples assim como o céu bem cedinho, simples como as asas de um passarinho, simples assim como o laço ou um abraço, simples assim do jeitinho que eu faço o amor acontecer. Dentro de mim, dentro de nós, estamos juntos, não estamos sós. Nós somos um e somos milhões, todos unidos, tantos corações. Eu e você, nesta canção, vibramos paz numa linda oração, bem simples. Olá, amigos do Movimento Espírita. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um momento de trabalho, de estudo. Gostaria de, antes de adentrar ao tema, fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, à comunidade espírita Nova Era, que me traz até aqui para fazer esse trabalho, para participar disso. A comunidade espírita Nova Era, que fica no Vale do Jiquiriçá, e que conta com o apoio da Rádio Transvale FM. Mando meu abraço ao presidente José Alberto e também ao amigo Celso Seara, que foi quem se dirigiu a mim para fazer esse trabalho. Eu sou Eugênio, eu sou trabalhador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, já há alguns anos. Lá sou um facilitador dos estudos. Já estive à frente de Livro dos Espíritos, agora estamos fazendo um trabalho junto do livro Obras Póstumas, um livro até entre os espíritos acho que pouco lido. E é interessante, muito importante fazer esse aprofundamento, afinal isso é o que o Espiritismo, pelo menos o que eu conheci, que eu tive chance de ter contato, me proporcionou muito em estudar e ter a oportunidade de trabalhar nessa seara maravilhosa. Muito bem. Antes de entrar no tema, gostaria de fazer uma breve prece, apenas elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Jesus, nosso grande mestre, e a todos os irmãos da seara espírita que me ajudaram a estar aqui, que auxiliaram, transferindo o conhecimento, ajudando nesse crescimento espiritual, e que todos nós possamos se envolver e se banhar dessa maravilhosa doutrina espírita, que nós vamos falar um pouco hoje, e que o Pai possa abençoar esse trabalho. Muita paz, que
que assim seja e que a gente possa dar início a esse breve bate-papo, essa breve conversa, que na verdade gostaria de fazer num formato de estudo mesmo, usando atribuição, usando aquilo que eu tenho feito a maior parte do tempo, enquanto envolvido com a doutrina espírita, é justamente facilitar o estudo, facilitar esse trabalho de leitura dos livros, de acompanhamento, de todo esse conhecimento que está à disposição há muitos anos. Muito bem, o tema que foi colocado para essa palestra é o tema comportamento humano injetando valores morais na sociedade atual. Como facilitador, eu trouxe aqui algumas anotações e eu vou transferir para vocês um pouco daquilo que eu conheço, daquilo que eu pude reunir olhando por esse tema e que eu gostaria, como se eu estivesse chegando agora na doutrina espírita, como se eu estivesse chegando agora para conhecer um pouco mais do que se trata a doutrina espírita. Então, para quem está nos ouvindo, que esse estudo seja um estudo para acolher, abraçar aquele irmão que está começando agora a se inteirar do tema. E aquele irmão que já está há algum tempo, é sempre importante exercitar a nossa humildade e rever alguns conceitos básicos. É sempre bom porque nos alerta de coisas que às vezes nos passam desapercebido. A gente às vezes está tão acostumado e tão envolvido em temas um pouco mais elevados, mas é bom de vez em quando ouvir um pouco, trabalhar um pouco nas bases, nos fundamentos, conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E, lógico, se você que já é trabalhador da casa espírita e está ouvindo essa palestra, esse breve estudo, quem sabe você tenha melhor condições de encaminhar esse estudo a quem você gosta e que de repente está começando na doutrina espírita e pode se inteirar um pouco mais do que se trata. Muito bem. Todo o fundamento que eu usei para esse trabalho, procurei usar o material básico, né, os livros de Allan Kardec, um pouquinho do Novo Testamento, e nós vamos fazer um estudo fundamentado num texto de Emmanuel. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Mas vamos começar do começo. O que é a doutrina espírita? Bom, primeira coisa, acho que é importante alertar, a doutrina espírita não é exatamente uma religião. Não é fundamentalmente somente uma religião. A doutrina espírita, ela tem 3 pilares, ou ela está envolvida com 3 aspectos, vamos chamar assim. Tem um aspecto que é o aspecto religioso, um aspecto científico e um aspecto filosófico. Isso já diferencia de outras crenças, outras religiões, no sentido de abraçar mais temas que não somente os religiosos. É fato que no Brasil a doutrina espírita ela é conhecida como alternativa àquelas outras religiões, sejam elas quais forem. Mas não significa que ela seja melhor que as outras. Significa que ela seja diferente. Diferente pois abraça, por exemplo, causas científicas. Se a ciência avança de tal forma que ela se sobrepõe sobre qualquer texto da doutrina espírita, o próprio codificador Allan Kardec dizia: siga a ciência. Por conta do quê? Por conta de que ele reconhecia de que nós estávamos evoluindo, em constante evolução. Há muitos e muitos anos, nós encarnamos na Terra e nós vamos, pouco a pouco, avançando no nosso desenvolvimento. Seja ele qual for. Estamos falando puramente do científico, mas que a gente entenda que isso serve para todas as áreas. Nós não somos seres que estamos fadados a permanecer iguais. Basta lembrar que há mais ou menos de 100 anos, vamos falar aí uns 70, 60 anos atrás, nós escrevíamos farmácia com PH. E isso demonstra que nós estamos mudando, modificando constantemente. Muito bem, amigos.
O aspecto filosófico também é parte da doutrina espírita, porque através dele nós nos relacionamos com outras pessoas, nós temos contato com outros seres e nós temos questões de relacionamento envolvida, questões de autoconhecimento da nossa natureza humana, da participação nossa na sociedade. Então tem questões de fundamentos filosóficos bem interessantes. E lógico, o aspecto talvez mais conhecido, o aspecto religioso, porque também nós vamos tentar compreender, entender melhor esses aspectos. Vamos pensar em Jesus Cristo, nessa figura que nós vamos entender daqui a pouquinho um pouco mais. O que ele faz, qual é o papel dele perante nós? O que nós temos com o Cristo? O que nós temos de relacionamento com ele? Bom, na doutrina espírita nós podemos colocar alguns outros fundamentos, outros pilares, que eu acho importantíssimo explorar. Principalmente nós, que já temos um certo conhecimento na doutrina espírita, às vezes se a gente pergunta isso para um espírita, para um amigo, talvez ele tenha alguma até dificuldade de conseguir elaborar de uma forma sucinta, sintética, quais seriam esses fundamentos. Mas aqui nós temos 5 deles interessantes. O primeiro dele é a existência de Deus. Sabe-se que quando a gente observa as comunidades pelo mundo, sejam elas as primitivas ou até as mais avançadas, todas têm um conceito de Deus, têm alguma ideia de que existe um ser superior que determine as regras do mundo. Se a gente vai para uma comunidade indígena, por exemplo, talvez eles usem alguns símbolos, como o sol, como a lua, como sendo deuses. Deuses esses que estão acima de nós e que nos regulam de alguma forma. Se a gente vai para outras comunidades, seja elas católicas ou não católicas, não cristãs, melhor dizendo, né? Nós também veremos essa figura divina representada. Então, isso é um conceito muito antigo e muito difundido. E a doutrina espírita não é diferente. Então, essa ideia de que Deus existe e que fez tudo que está à nossa volta, tudo aquilo que a gente pode tocar e ver, é uma obra divina. Ainda que nós, como homens, tenhamos modificado, moldado, em parte, aquilo que está à nossa volta. Mas a base do mundo, da Terra e de tudo que está em volta dela é obra divina, obra de um Deus. A segunda coisa que eu gostaria de trazer é da imortalidade da alma. Em algum momento, nós, seres espirituais, que neste momento, em particular nós, os encarnados, estamos vivendo uma experiência de carne, envolvidos de um corpo físico, mas nós somos espíritos e fomos criados em algum momento. Em algum momento o nosso espírito foi criado e depois ele recebeu esse corpo. E é um corpo que a gente vai se despojar dele ao final dessa encarnação. E a alma permanece viva. Esse ensinamento o próprio Jesus trouxe para a gente quando passa por aquela situação terrível da crucificação, aquele julgamento, e ele vai para a cruz e 3 dias depois ele reaparece. E a grande mensagem que ele tinha para dar era justamente essa, que ele permanecia vivo, que os apóstolos todos mantivessem a boa fé, o bom sentimento de que tudo estaria bem, pois ele ainda estava lá, seguindo, trabalhando no desenvolvimento do cristianismo. Então, Cristo demonstra como ele próprio que ele permanecia vivo depois da morte. Então isso é um dos fundamentos de que a vida não cessa com o túmulo. A gente permanece, a gente continua a nossa caminhada depois do fim do corpo físico. O terceiro é sobre a pluralidade das existências, a reencarnação. E aí nós estamos falando que não somente o espírito permanece após o encerramento da vida física, como ele pode vir outras vezes. Nós temos vários exemplos, inclusive no Novo Testamento, quando, por exemplo, os apóstolos perguntavam, ou melhor,
quando Jesus perguntava aos apóstolos sobre o que as pessoas falavam sobre ele. E vários nomes foram colocados. Então isso sugeria que talvez eles estavam falando ali sobre a possibilidade de Jesus ser a reencarnação de algum profeta anterior. Algum profeta que já tinha vindo para trazer verdades. E então, esse tema da reencarnação ele já existia há muito tempo e de alguma forma a doutrina espírita vem para resgatá-lo, demonstrando que muitas das, digamos assim, daquelas injustiças, aparentes injustiças que nós vemos na sociedade, elas são bem explicadas pela reencarnação. Por que certas pessoas têm a oportunidade de viver 80 anos e outras vêm e vivem bem menos que isso? Por que uns nascem pobres e outros ricos? Por que nascem numa determinada raça, com uma determinada crença? Então, com a pluralidade das existências, nós temos a chance da diversidade, de conhecer outras formas de vida, outras formas de ver, principalmente quando se torna uma provação, uma necessidade para que a gente possa experimentar uma situação diversa daquela que nós estamos acostumados. Perdão. Uma outra questão de pluralidade, agora não somente da existência, mas a pluralidade dos mundos habitados. Esse é um tema palpitante. E talvez seja um dos mais complexos de explicar, principalmente para as pessoas que talvez se envolvam com um certo misticismo nesse tema, mas é um tema bastante simples. Basta a gente pensar que aquilo que a gente conhece do universo é muito pouco, é bastante pequeno. O nosso mundo é um mundo que, por um longo tempo na história, nós pensamos que éramos o centro do universo. E depois, com o avanço da ciência, nós percebemos que a Terra era somente mais um grão de areia espalhado por um universo imenso, de bilhões e bilhões de estrelas semelhantes àquela do Sol, que tem vários planetas orbitando em volta dessas estrelas. Então o Sol é uma estrela muito pequena, perante outras que que nós já identificamos no universo. E esses planetas, não precisamos nem muito longe, basta observarmos que o nosso sistema solar tem diversos planetas. Na doutrina espírita a gente entende que esses planetas são habitados, mas de uma forma de vida da qual a gente desconhece. Talvez sejam na forma não de carne, como a gente conhece aqui, mas sim como espíritos. E nós sabemos que existem muitas galáxias, né, a anos-luz da Terra. Então, da mesma forma que como os cientistas podem inferir, sugerir que existe vida, não há como provar nem que exista, nem que não exista. Pela doutrina espírita, a gente reconhece que os mundos são habitados, existem diversos deles, e existem formas de vida que nós não estamos habitados. É importante lembrar que a ciência ela vai, logicamente, abranger aquilo que é palpável, aquilo que é físico, aquilo que está na nossa mão, aquilo que nossos olhos são capazes de enxergar e os instrumentos são capazes de observar. Então, fica difícil para um cientista trabalhar com a hipótese daquilo que ele não enxerga. E eles, lógico, por ser justamente um parâmetro fundamental da ciência, eles vão trabalhar com aquilo que é físico, não extrafísico. Então esse é um aspecto interessante, importante a observarmos e respeitarmos que a ciência não tem condições de abraçar causas da qual ela não tem interesse em avançar. Fica isso para outras ciências, como por exemplo a doutrina espírita, que absorve isso. E o último dos fundamentos é a comunicabilidade com espíritos. Outro tema bastante palpitante, pois algumas religiões entendem que isso seria proibido por conta de um texto de Moisés. É um texto que existe, nós reconhecemos e entendemos de que forma. Entendemos de que Moisés proibiu naquele momento, pois eram como se fossem crianças lidando com um tema muito sério. Quando a gente tem um tema muito sério, a gente evita falar perto das crianças, não é isso? A gente evita tratar certo tema, que seja um tema polêmico, um tema muito avançado. Não faz sentido tratarmos perto de crianças, pois elas não têm condições de elaborar melhor aquilo. Não é um momento adequado para elas. Então, Moisés, sendo ele um líder de uma comunidade que estava lá se libertando da sua escravidão, ele então
dar como um decreto para que aquilo não acontecesse. E ele, sim, ele era aquele homem que recebeu, e digamos assim, na linguagem do Espiritismo, ele foi aquele que recebeu de uma forma psicográfica e trouxe o conhecimento dos primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos. E nada mais foi do que uma transmissão através da mediunidade dele de receber todos esses mandamentos como sendo uma comunicação divina, né? Ou seja, Deus conversando com ele e transmitindo aquilo ao seu povo, que até hoje, né, é a base do cristianismo, né? Quando Jesus vem à Terra, ele não nega esses mandamentos, ainda que fortalece 2, mas ele não os nega, pois eles eram a continuidade de toda uma transmissão de conhecimento para o nosso crescimento. Pois bem, esses fundamentos estão a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade com os espíritos. Tudo isso é reconhecido pela doutrina espírita e tem que ser tratado, principalmente esse último, com muita parcimônia, com muito cuidado, de tal forma que a gente não vai fazer isso um divertimento. É exatamente com estudo e com trabalho, para usufruir disso. E tudo que a gente vai estudar, quando a gente fala de doutrina espírita, foi justamente através da comunicação com os espíritos. Eles tomaram a frente de um trabalho e tiveram justamente um homem chamado Allan Kardec, que era um professor em Paris, um professor Rivail, né? Allan Kardec é um codinome o qual ele preferiu usar. E esse professor, então, era um cético e ele foi convidado para uma reunião em que mesas giravam. E ele achou aquilo muito estranho, pois sendo um cientista, sendo um conhecedor dos fundamentos da ciência, ele entendia que aquilo não era possível. Então, uma vez convidado, ele fez uma busca muito criteriosa para entender por que aquelas mesas giravam, e não somente giravam, se comunicavam também. Ele passa a entender que existem seres por detrás daquelas mesas transferindo algum conhecimento, e que bastava fazer perguntas que elas eram respondidas. Uma coisa é a gente fazer perguntas inocentes, pueris, né, simples, simplórias talvez. Ele passa a fazer perguntas mais elaboradas e passa a extrair dali um grande conhecimento para nós. Então, Allan Kardec, de forma bem resumida, ele é quem nos ajuda a receber 5 livros. Né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses livros foram trabalhados através dessa comunicação com os espíritos. Então, o nosso querido Allan Kardec, ele não é o pai do espiritismo, ou um sacerdote, exatamente, como a gente vê em outras religiões. Ele não mais é que o codificador. E o que significa isso? É aquele que transmite o código. É aquele que traz o código da doutrina espírita para nós. É interessante falar sobre outros ícones, vamos chamar assim, outras figuras que a gente conhece do espiritismo, que entre eles eu vou citar Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Divaldo que está bem perto da gente, bem perto em Salvador, né? E Chico Xavier, já desencarnado, mas que através de Chico a espiritualidade transferiu mais de 400 livros. Chico tinha junto dele um espírito chamado Emmanuel, e Emmanuel traz muita informação usando essa mediunidade espetacular que era de Chico Xavier. E aí eu vou citar, em particular, Emmanuel faz um trabalho muito interessante que começa no livro Caminho, Verdade e Vida, né, onde ele transmite um planejamento, um plano de comentários de estudo do Evangelho, do Novo Testamento. E Emmanuel, então, inicia fazendo isso com vários livros, e onde ele transfere o quê? Ele tira um trechinho do Evangelho, um versículo, e ele pega uma palavra, ele pega às vezes 2, ou até o versículo inteiro, e faz um texto dele. Inclusive, nesse texto inaugural do livro, no prefácio, ele explica que alguns amigos podem até achar estranho, mas a gente não pode não vamos acreditar que Emmanuel fez isso de forma não pensada, né? Ele naturalmente sabia e conhecia muito bem os contextos,
Porque quando a gente olha os textos são inspirados naquelas passagens, não exatamente uma explicação sobre aquela passagem. Então, a gente tem que saber diferenciar essas coisas. E Emmanuel faz um trabalho belíssimo de comentários do Novo Testamento. Veja, ele transmite mais de 1.700 textos, são mais de 1.700 textos comentados do Novo Testamento. É um trabalho muito bonito, que hoje a gente pode encontrar reunido e organizado por uma série chamada Evangelho por Emmanuel. É um conjunto muito bonito de textos onde ele vai comentar esses versículos do Evangelho. Divaldo Pereira Franco também é um grande ícone, pois através dele, assim como Chico, Divaldo levou o espiritismo para muitos lugares no mundo. Fez muitas palestras, transferiu muito conhecimento para outras regiões, e muitas vezes a gente pensa que o espiritismo só está no Brasil, né? Talvez a gente tenha uma visão um pouco, talvez não muito ampla disso, mas existem muitos centros espíritas fora do Brasil, e é interessante o trabalho que o Divaldo fez, né? Um trabalho de divulgação da doutrina. Muito bem. Bom, feito esse apanhado todo, por que eu estou fazendo esse apanhado histórico todo? Para entender que existe uma cadência. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nada está isolado na nossa vida. Não existe eventos isolados. Não existe temas que são especificamente, quando se trata naturalmente do nosso crescimento, nosso desenvolvimento moral, a gente tem que olhar de uma forma bem ampla, pois nós temos o tempo já dividido, que veio antes de Jesus Cristo e depois dele. Então, antes de Jesus, nós tivemos todo o Velho Testamento sendo elaborado. Quando a gente pega o texto na mão, a Bíblia na mão, né, inclusive tem a minha aqui do meu lado, é um texto que é fácil olhar, né? Parece que é um livro só. A gente olha aqui, essa aqui é uma versão mais nova, a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que eu ganhei de um grande amigo. Então nós olhamos esse livro, é muito fácil quando a gente pega esse livro na mão e vê todo esse texto reunido aqui. Só que desde o primeiro texto, desde o primeiro livro, que é o livro Gênesis, até o último, que é o Apocalipse, são mais de 1000 anos que nós temos de diferença de um texto para o outro. Então, isso aqui, na verdade, é um apanhado de muitos livros em que o conhecimento que nós temos hoje relacionado ao conhecimento sobre Deus, sobre a vida, sobre o que final estamos fazendo aqui, ele está ali colocado de uma forma sequencial, no tempo, de tal forma que a gente entenda que nós temos antes de Jesus um texto e depois de Jesus uma parte de outro texto. Eu acho que isso é importante. Então temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando a gente pega na doutrina espírita, a questão 625, talvez seja a questão mais conhecida até pelos não espíritas. Lá Kardec faz uma pergunta muito simples, que tinha para a espiritualidade, para entender qual havia sido aquele modelo que Deus havia oferecido ao homem para servir de guia e modelo, e um exemplo, né, que seria para nós aquele exemplo a ser seguido. E a resposta é muito curta, é muito simples, direta, para justamente não ter discussão. É Jesus Cristo. Então Jesus é um ponto central, literalmente, porque divide os evangelhos, o Novo Testamento e o Velho Testamento. E Jesus, então, ajuda a gente a entender o que estava acontecendo no Velho Testamento. Ele, em nenhum momento, quando na sua passagem, né, nos textos ali de João, Marcos, Lucas, Mateus, que é uma biografia do Mestre, ele em nenhum momento ele nega aquilo que tinha acontecido antes. Isso é muito, muito legal de entender. Por quê? Como a gente tem que olhar o Velho Testamento? O Velho Testamento nada mais é do que nós não estávamos tentando entender Deus, mas naquele momento nós não tínhamos um guia e modelo. Nós não tínhamos alguém para dizer para a gente, afinal, é ou não é, quem é quem, o que estão... Mas havia uma base de um povo que recebeu essa mensagem de que o Messias chegaria. E esse povo é o povo judeu. Por isso que quando a gente ouve o povo escolhido por Deus, não é que seja um privilégio desse povo, no sentido de ter sido preferido, mas na verdade foi um povo que estava mais preparado para receber essas verdades, e ali foi plantada essa semente inicial do cristianismo, para que eles pudessem entender que aquele ser que chegaria
Jesus encarnando na Terra, ele então poderiam reconhecê-lo, poderiam acolhê-lo na Terra e ajudar com que o cristianismo crescesse. De fato, isso aconteceu. Esse povo recebe Jesus Cristo, ele então encarna na Terra. É interessante lembrar que, inclusive, fala sobre aquela estrela, né, em que indica a chegada dele. Isso eu acho muito curioso, pois havia um símbolo celeste da sua chegada, e os magos, né, que foram acompanhar, que foram recebê-lo, foram guiados por essa estrela. Eles têm, ou seja, tem esse símbolo, essa questão desse Deus que tem todo esse recurso para uma comunicação conosco. Jesus vem e passa a trabalhar junto de sua família. Ao que se sabe, né, nos seus anos iniciais, ele faz todo um trabalho junto de seu pai na carpintaria, e ele então depois aparece publicamente, e aí é uma história que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Transfere uma série de conhecimentos dentro da sua humildade, dentro da sua capacidade de espírito puro, é o espírito mais puro que já encarnou na Terra, e é o pai, é o patrono, é o governador desse orbe. Ele ajudou, como diz no texto de João, lá no começo, ele está aqui desde o princípio, né? O princípio era um verbo, é assim que está lá escrito, e ele ajudou a moldar essa terra, para que nós pudéssemos encarnar nela. Então, ele tem uma conexão conosco, de ter criado, de ter feito esse ambiente para que a gente pudesse encarnar aqui. Muito bem, Jesus então tem esse papel de modelo e guia, e ele nos ajuda nessa caminhada. Ele não somente veio e transmitiu esse conhecimento e simplesmente foi embora. Jesus permanece conosco. E ele continua. E lá no texto, quando a gente lê em João capítulo 14, versículo 16, é quando Jesus fala do Consolador prometido, que é justamente quando a gente conecta com o Espiritismo, pois é justamente aquilo que Jesus falava, que ia ajudar a gente a entender, né, a relembrar e ampliar alguns dos conhecimentos que Jesus havia trazido. Pois bem, com esse embasamento todo, por que eu estou falando tudo isso antes de entrar no tema do comportamento humano injetando valores morais na sociedade atual? É para entender que a sociedade atual é um resultado de uma sociedade que vem evoluindo ao longo do tempo no seu conhecimento, em tudo aquilo que a gente tem envolvido em termos de ciência, filosofia e religião. E o Espiritismo tem um papel muito importante, um papel de consolidar, de trazer à tona, de trazer, transmitir, melhorar, talvez exemplificar de diversas formas aquilo que Jesus já havia feito 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos. Então o Espiritismo nos ajuda a isso. Aí fica uma grande pergunta, né? Parece que até uma presunção de que só o Espiritismo tem essa função. Não, muito pelo contrário. Nós temos diversas religiões, diversas doutrinas, nós temos muitas formas de avançar no nosso conhecimento, avançar no nosso entendimento sobre o que somos, quem somos, para onde vamos. Mas o Espiritismo, comparando com aquilo que Jesus trouxe e com aquilo que ele prometeu, que nós teríamos um Consolador prometido, o Espiritismo encaixa muito bem. E está aí uma das coisas que eu mais gosto na doutrina espírita, que é, a doutrina espírita não é proselitista. Nós não necessariamente temos que transformar o mundo, que todos têm que ser espíritas. Veja, nós acreditamos muito que a doutrina espírita será o futuro das religiões, pois a tudo nos é permitido, mas tudo aquilo que nós fizermos será cobrado da mesma forma, no mesmo sentido, de uma forma justa, pois Deus é justo. Ele é bom e justo ao mesmo tempo. Não somente bom, pois não, a gente poderia confundir ele como um bonzinho, né, como um bom velhinho, com aquela imagem, né, de um pai que, lógico, que é amoroso, mas que poderia fazer vista grossa para aquilo que a gente faz. Não, ele justamente está interessado com que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Pois bem, quando a gente entende isso, que nós não somos proselitistas, nós não precisamos fazer com que todos se transformem. O Divaldo, inclusive, tem uma história engraçada. Uma senhora uma vez abordou o Divaldo numa palestra, num momento, né,
E ele transmite isso depois em outras palestras, comunicando esse fato engraçado, dizendo que uma senhora uma vez perguntou para ele assim, olha, meu marido é maravilhoso, ele é excelente, mas ele não é espírita, Divaldo. E ele falou, mas por que você quer ele espírita se ele é excelente? Veja que parece que o mundo vai se resolver só se a gente se transformar em alguma coisa, né? Não necessariamente. Deus quer a gente diverso. Acho que ele promove a diversidade. Basta a gente olhar para as árvores que estão por aí plantadas, a gente vai ver uma quantidade de árvores tão diferentes vivendo harmonicamente. Eu imagino que Deus quer que a gente faça a mesma coisa na Terra, nós seres humanos. Que a gente aprenda com a natureza coisas que nós seres humanos às vezes queremos tudo igual. Queremos que a pessoa pense e tenha atitudes semelhantes, se não iguais às nossas. A gente tem que tomar esse cuidado para não querer fazer com que isso, né, nos atrapalhe nos nossos relacionamentos. Então, quais são os ensinamentos fundamentais da doutrina espírita? Lá no capítulo 6, justamente nesse trecho chamado Cristo Consolador, tem uma porção que é justamente do Espírito da Verdade transmitindo, que ele vai falar sobre os ensinamentos do Espiritismo, que são amai-vos e instruí-vos. Como é que a gente pode fazer isso? Esse, naturalmente, que é um fundamento do qual eu não posso passar por todo esse estudo sem falar na caridade. Caridade que nada mais é do que o amor em movimento, o amor envolvendo todos nós, né? E como que através dessa caridade, desse amor próprio, né, desse amor que a gente vai também transmitir aos outros, como que a gente vai usufruir desses ensinamentos? Amai-vos e instruí-vos. Quando a gente ama nós mesmos, né, a gente vai se autoconhecer, a gente vai buscar estudar, crescer junto da nossa comunidade, junto de onde nós estamos, nossos familiares. E a gente vai fazer isso através de que forma? Estudando bons livros, lendo através de boas fontes, tendo contato com pessoas que possam agregar valor à nossa vida. E na questão da instrução, bom, a gente pode falar que a gente vai se evangelizar, ou seja, transformar o nosso ser através do Evangelho, aplicando o Evangelho de uma forma direta, né, estudando, trabalhando, buscando aplicar o melhor nas nossas atitudes. E lógico, uma coisa não pode ficar sem a outra. A gente vai amar e se instruir na mesma medida. É como se fossem duas asas de um anjo, né? Uma da asa do amor e a outra da instrução, do conhecimento, para que haja equilíbrio. Porque quando a gente ama sem instrução, a gente vai para o lado da paixão, a gente se desequilibra. E da mesma forma que se a gente se instrui sem amor, a gente também pode se desequilibrar para as questões que não estão relacionadas a Deus, não estão relacionadas ao bem, ao próximo, ao bem a si mesmo. E se desequilibra nas duas porções, se a gente não tomar mais cuidado. Então, justamente olhando por isso, eu gostaria de trazer um texto de Emmanuel que vai falar sobre o padrão espírita. E aí nós vamos conectando cada vez mais com o tema da palestra, quando fala sobre o comportamento humano, né? Então, eu vou pegar um daqueles textos que eu comentei do Emmanuel, em que Emmanuel vai tomar um trechinho do Evangelho para fazer um comentário. Então, ele foi lá nas cartas, né? Então a gente tem os livros do Novo Testamento, os 4 que são as biografias daquilo que Jesus fez na Terra, então Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é uma continuação depois da passagem de Jesus pela cruz, e depois temos as cartas de Paulo, as demais cartas, entre elas as cartas de Pedro, tem 2. E na segunda carta de Pedro, Emmanuel foi lá e tomou um trechinho, tomou um versículo, que está no capítulo 1, versículo 11. E eu vou ler aqui para vocês, depois a gente vai fazer um estudo, vamos retirar algumas frases para entender esse nosso comportamento humano, injetando valores morais na sociedade atual. Então o trecho que ele pega é: antes assim é que vos será outorgada a generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele está falando sobre salvação, sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Emmanuel, inspirado por esse trecho, ele escreve um chamado Padrão Espírita. E eu vou ler aqui na íntegra. Padrão Espírita. Transformar o coração em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os recessos, ainda quando violentamente arremessado pelos piores dardos vibratórios. Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações, mesmo quando sob a mais constrangedora indução ao fascínio das trevas. Metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que, à frente de quaisquer cenários da vida, somente aprendam as imagens que favoreçam a construção do bem, com ouvido de todo o mal. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, com tal extensão que venham a filtrar exclusivamente no auxílio aos outros os conceitos, revelações, apontamentos e comentários capazes de promover a paz e a consolação, a esperança e a bênção no caminho dos semelhantes, com absoluto esquecimento de tudo aquilo que significa incentivar a crueldade ou ao desânimo, à incompreensão ou à discórdia. Selecionar palavras que ajudem, consagrar mãos ao serviço, investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida, para melhorar-nos, melhorando a estrada em que se jornadeia. Eis, na essência, o padrão espírita, que um dia, através do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, todos teremos nós de atingir. Esse é o texto de Emmanuel, em que dá uma série de comandos, maneiras de falar sobre o padrão espírita. É interessante que ele toma, e eu fiz, lógico, um resuminho aqui, só tomando as frases onde ele fala sobre aquilo que fazer, para observarmos o padrão espírita. Transformar o coração em fonte de amor. Transformar o coração em fonte de amor. Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Isso nos traz uma reflexão importante sobre interna, pessoal, cada um faz a sua. Quais são os pensamentos que eu tenho ao longo do dia? Quais são os pensamentos que rodeiam, que orbitam a minha mente? Ele está falando de pensamentos e ele fala justamente para converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Quais são os pensamentos que eu faço ao longo do dia? Isso é uma pergunta, é uma questão pessoal que somente diz respeito a nós, essa observação. Metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão. O que seria metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão? Será que a gente é capaz de olhar o outro e compreendê-lo na sua essência, sabendo que cada um está no seu devido momento, no lugar onde Deus colocou, passando pelas experiências que precisa passar na Terra para cumprir com o seu plano reencarnatório? Será que a gente consegue olhar o próximo dessa forma, uma forma de compreensão? Outra questão importante. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade. Existe um crivo de Sócrates interessante que fala sobre a gente transmitir somente aquilo, lembrando, palavras é um instrumento de comunicação, um instrumento de expressão do pensamento. Então, quando a gente vai comunicar alguma coisa a alguém, tem um crivo importante de Sócrates que lembra a gente 3 coisas, Se aquilo é bom, se aquilo é útil e se aquilo é verdadeiro. Isso é bem conectado com aquilo que a gente conhece da doutrina espírita. Portanto, quando ele fala transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, é não somente a gente comunicar algo, mas como também estar atento a receber e absorver informações que são realmente úteis, boas e verdadeiras. Selecionar as palavras que ajudem.
É exatamente o que eu estava falando agora sobre Sócrates. Quando nós estamos na posição de transmitir. Consagrar mãos ao serviço. Onde será que nós vamos aplicar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso momento? Quando é que nós vamos estar lá e olhando por isso, consagrar mãos ao serviço? Investir os valores de tempo em ação digna. Ou seja, eu tenho a minha jornada na Terra. Deus me deu a chance de estar aqui de volta, junto das pessoas que eu preciso estar envolvido, das pessoas com que vão me ajudar, e eu também estarei ajudando essas pessoas a cumprir com um plano, a cumprir com uma determinação divina, que diz respeito somente ao meu bem pessoal, ao bem de todos nós. E como é que eu escolho investir o tempo que eu tenho disponível aqui, nessa grande escola que é o planeta Terra? E aí ele vai falar, praticamente fechando, né, aproveitar as oportunidades que se nos oferecem na vida. Deus fala conosco através das circunstâncias da vida. As circunstâncias são momentos de aprendizado. É como se a gente pensa numa faculdade, a gente tem matérias, a gente tem disciplinas em que a gente vai estar inscrito e a gente tem que passar por elas. E ao final dela tem uma prova. Ao final dela tem ali uma forma de a gente ser classificado, ter passado ou não. Lógico, eu estou somente fazendo um paralelo da vida com uma escola, com uma faculdade, uma universidade, mas a ideia não é muito diferente disso. Estar na Terra é participar disso e crescer junto das experiências que Deus passa a colocar na nossa frente, na nossa vida. Muitas vezes a gente tem que pensar sobre aquilo não exatamente que foi feito conosco, mas o que nós vamos fazer com aquilo que aconteceu. Quais são as decisões que eu vou tomar? Por isso que lá no início eu falei sobre amai-vos e instruí-vos, falei sobre o fundamento da caridade, a caridade não somente minha para com o outro, mas minha para comigo mesmo. E essa caridade, que muitas vezes a gente confunde simplesmente com uma esmola, com alguma coisa que a gente dá para uma pessoa, a caridade pode ser um tempo para uma leitura. Pode ser você ceder um pouco do seu tempo para alguém. Estar em contato com seus amigos ou familiares no momento em que eles precisam. Alguém hospitalizado, você está ali acompanhando aquele familiar. E você pode fazer essa caridade de muitas formas. Não simplesmente dando algo material, mas doando a si próprio o seu tempo, a sua palavra, a sua dedicação a alguém que realmente precisa. Muitas vezes o que as pessoas precisam não é necessariamente algo material, mas simplesmente a presença de alguém. A presença de um familiar, a presença de um pai perante os filhos, de uma mãe perante a sua família. A presença conta muito como uma caridade. Então, essa caridade que nós estamos falando na doutrina espírita é não simplesmente algo material que se dá. Então, nesse trabalho de burilamento pessoal, quando a gente adentra a doutrina espírita, é interessante isso, que olhando agora o texto de Emmanuel, quando ele fala do padrão espírita, aí eu gostaria até inclusive de falar, quem quiser ler, o livro Bênção de Paz, esse texto que eu tirei está lá, é um livro que chama Bênção de Paz, está no capítulo 55. E esse é o padrão espírita que Emmanuel traz, é a visão de Emmanuel sobre o que seria o padrão espírita. E não é um padrão simples de resolver, não é um padrão simples de se adotar, mas eis uma questão muito interessante, que o espírita ele não deve ser reconhecido pelas obras, né, por aquilo que ele fez, mas sim pelos esforços. Inclusive no capítulo do Evangelho, nós temos justamente falando sobre isso, que é sobre o verdadeiro espírita. Ele é reconhecido pelo quê? Tem duas informações lá. Pela sua transformação moral, por aquilo que ele olha para trás, ou seja, olho para trás e reconheço quem eu era e onde eu estou agora. Reconheço que agora eu estou melhor que antes. Eu fiz uma escalada, eu consegui vencer a mim mesmo. Muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, na hora de transferir
alguma energia para um determinado trabalho, nós mesmos temos resistência a fazer esse trabalho, né? De nos liberarmos, de acharmos que não somos capazes muitas vezes, né? E então nós nos aplicarmos a fazer alguma coisa. E ele fala dos esforços que fazemos para domar nossas más inclinações. Então são duas coisas: a nossa transformação moral e os nossos esforços que fazemos, né, para domar essas más inclinações. Nós temos muitas más inclinações. Isso é fato, pois, primeira coisa, nós estamos na Terra. A Terra é cercada de distrações. Acho que há muitas distrações. Na verdade, nós nos distraímos com aquilo que nós temos na Terra. Nós somos, muitas vezes, ingênuos, ou talvez temos pouco conhecimento sobre o nosso papel na Terra, e podemos nos distrair com ferramentas que são maravilhosas. A internet, por exemplo, é uma ferramenta que resolveu muitos problemas de comunicação, como, por exemplo, esse trabalho. Se não fosse a internet, esse trabalho não seria possível hoje. A transmissão, a gravação desse trabalho. Então, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas fazem uso da internet de uma forma muito, muito ruim, né? Usufruem de um benefício, de um bem, de uma forma não muito pouco proveitosa para todos. E adentramos na questão do egoísmo. Quando a gente pensa que aquilo vai ser bom somente para mim, então avaliando, né, sobre o que eu decidi fazer sobre certas situações, em certas circunstâncias, se aquilo que eu estou decidindo é bom somente para mim. Se aquilo for bom somente para mim e é ruim para outras pessoas, é egoísmo. Agora, se o que eu estou fazendo é bom para mim e bom para os outros, aqueles que estão à minha volta, que eu possa fazer essa avaliação muito criteriosa, muito cuidadosa, e entender que aí sim eu estou praticando caridade. Aí sim eu estou fazendo aquilo que o Espiritismo fala sobre transformação moral e sobre as escolhas, né? Quando eu evito, eu retrabalho as minhas inclinações para que elas não atrapalhem o meu crescimento e nem o crescimento dos outros. Então, o ser espírita, né, quando o título fala da nossa palestra, o comportamento humano injetando valores morais, nós, como os espíritas, nós temos na base do conhecimento dessa doutrina maravilhosa, nós temos muita informação, muito conhecimento à disposição para que a gente possa injetar esses valores morais na sociedade atual. E a doutrina espírita ela não está fadada ao tempo. Tem gente que pode pensar, mas poxa, esses livros não estão datados? Eles foram escritos lá em 1850, 1860. Pois é, esses livros, para quem teve a chance de lê-los, vai observar que eles são muito atuais. É lógico que o contexto atual, né, quando a gente pensa no que nós temos na sociedade hoje, ela é muito diferente da sociedade que era de quando Kardec ajudou a condensar esses livros todos. Mas olha, confesso que depois de 5 anos trabalhando como facilitador do Livro dos Espíritos, e esse é um trabalho maravilhoso quando a gente faz em conjunto, quando a gente lê o Livro dos Espíritos e a gente dialoga, discute de uma forma proveitosa com todos aquelas verdades que estão ali embutidas. Até hoje eu não me recordo de nenhuma questão que não se encaixasse na sociedade atual. Muito pelo contrário, acho que todas se encaixam muito bem e nos ajudam a compreender quais são os caminhos, o que a gente chama o caminho das pedras, para alcançar a felicidade, alcançar momentos felizes, vamos falar assim, com aqueles que estão à nossa volta. E nós nos tornarmos pessoas pacificadoras. Né? Ou seja, eu trazer a paz para o ambiente que eu estou. Veja que essa situação de sermos pacificadores, ela pode ser aplicada no nosso trabalho, pode ser aplicada na nossa família, e é uma paz do qual eu estou falando interior. É uma paz nossa para com Deus, para com Jesus Cristo. No momento que me torno um trabalhador, é fato que também não temos que ter o cuidado de não querer agradar a todos. E nem ele próprio, nem mesmo Jesus conseguiu agradar a todos. Então que a gente tenha muita paz de espírito para
que no momento em que nós estamos no trabalho, aí falo para os trabalhadores da seara espírita, entendemos que cada um está no seu momento. Nem todo mundo vai ser capaz, vai ter condições de reconhecer os esforços de um trabalhador espírita que vai levar uma sopa para uma região pobre, para alguém que precisa, e muitas vezes não houve sequer um muito obrigado. Nós estamos todos envolvidos, todos conectados com Deus, e algumas pessoas não tiveram a chance ainda de ter acesso ao conhecimento que nós chegamos a ter. Então a gente tem que saber agradecer as oportunidades de crescimento, aquilo que nós falamos sobre Deus nos proporcionar circunstâncias e conversar conosco através delas. Saber reconhecer que esses momentos são importantes para nós e que o nosso compromisso é de nós mesmos para com Deus, para com Jesus. E Jesus sabe disso. A gente não precisa ter a aprovação de ninguém, nem dos nossos familiares, nem dos nossos cônjuges. Nós não precisamos agradar a ninguém. Nós precisamos estar em paz conosco mesmo, sabendo que nós estamos fazendo o melhor. E mesmo que nós não sejamos reconhecidos, fazer assim mesmo. Porque eis aí um grande desafio. É fazer o bem no meio em que, mesmo que outras pessoas não estejam fazendo bem, mas que você sabe que aquilo está conectado com Jesus. Lembremos do crivo de Sócrates. Se é que o que estamos fazendo, ou decidindo fazer, ou falar, está realmente fazendo um bem para alguém, é útil, é bom e é verdadeiro. Esse é um verdadeiro, é um importante crivo, é um importante momento de reflexão para qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Então, para a gente poder injetar valores morais na sociedade atual, eu entendo que, sendo espírito ou não, mas que a gente dê o nosso melhor onde quer que nós fomos plantados. Quando Deus nos colocou em algum lugar, que a gente possa fazer o nosso melhor. Mesmo que isso não seja exatamente... Mesmo que isso não vai resolver todos os problemas. Que afinal, acho que não temos como resolver todos os problemas do mundo. A gente tem como colaborar dentro daquele ambiente que nós estamos. Às vezes dentro do nosso ambiente familiar. Nós temos muito a fazer. E se tem uma coisa, para poder finalizar, que Jesus falou muitas vezes, era sobre o perdão. Quando ele fala sobre 70 vezes 7, falando para Pedro, para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando ele estava na cruz, ele fala para o Pai para que nós fôssemos perdoados, pois a gente não sabia o que fazia naquele momento. Nós, eu digo, porque éramos todos que estávamos de frente para a cruz. No momento que foi decidido que Jesus fosse para lá, Jesus passa por uma... Talvez eu me arriscaria a dizer, e eu acho que até é possível, Jesus passa por todas as dores que um ser humano é capaz de passar. Pensemos no abandono dos amigos, porque quando Jesus é preso, todos aqueles que comiam na mesma mesa que ele, deixaram ele para trás. Jesus é julgado por uma coisa que ele não fez. É um julgamento completamente errado. Imagine você no julgamento errado. A gente estaria reclamando até hoje. Né? Acho que a gente não ficaria em paz. Por quê? Porque é um julgamento que não faz sentido. Jesus é apregado numa cruz. Ele é humilhado, ele é açoitado, ele sofre violência física. Então, se a gente parar a pensar tudo o que aconteceu com Jesus, por que ele é o melhor exemplo? Por que ele é o melhor modelo e guia para nós? Porque ele passa por todas as dores que um ser humano é capaz de passar. Ele sofre, ele vai para frente de uma cruz que, para aquele momento em que ele vivia, você ser morto na frente, pendurado numa cruz, era a morte mais infamante e mais degradante para um ser humano. E aquilo acontece de frente para a mãe dele. Então imagine a gente como pai ou mãe olhando o nosso filho pregado numa cruz, numa morte que foi infamante, injusta, enfim, é uma morte muito dolorida. Muito dolorida. Não somente o aspecto físico, mas todos os aspectos que estão envolvidos. Então que a gente pense como Jesus e compreenda qual é o papel dele para conosco. É explicar para nós que mesmo nessa situação mais degradante, mais difícil, é ainda assim ter força para falar, para perdoar.
ele pede para que o Pai perdoe a todos nós. Então, o perdão, o primeiro beneficiado somos nós. Quando a gente perdoa o outro que nos fez algo, isso, novamente, estou pegando como fundamento, como base daquilo que nós falamos sobre o verdadeiro espírito, da transformação moral. No momento que a gente pratica o perdão, que não é fácil, nós somos os primeiros a se libertar. Porque quando a gente não perdoa, nós somos aqueles que nos acorrentamos para com aquele que nos fez algum mal. Então, que a gente pratique mais o perdão, que a gente observe quanto isso nos faz bem e quanto isso vai melhorar a nossa vida a partir do momento que a gente fizer uma prática sincera e verdadeira disso. Meus amigos, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que fiz um apanhado do qual eu tive aqui a inspiração de colocar nesse breve bate-papo, nessa breve conversa, e espero que isso possa ter contribuído, ter ajudado para que todos nós pensemos um pouco. Eu, naturalmente, sou o primeiro beneficiado desse trabalho, porque estudei e trabalhei, e que a gente possa praticar isso. Que a gente tome todos esses textos, isso tudo que nós conversamos, que a gente possa estudar e aprofundar um pouco mais nesse trabalho de elaboração de nós mesmos. Um abraço, um grande obrigado a todos, e falo novamente pela comunidade Espírita Nova Era, Vale do Jiquiriçá, ao presidente José Alberto e ao nosso querido amigo Celso Seabra, que nos ajudou a estar aqui. O apoio também da Rádio Transvale FM. Um abraço a todos, um abraço fraterno, que Deus esteja com vocês. Até a próxima. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternura rompendo o tabor. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas,